nos transforma, pela unção, pelos dons do Espírito. Senhor, obrigada por uma atmosfera dos céus nesses dias. Eu declaro, Pai, olhos do entendimento iluminados na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, que nesses dias o Senhor possa comunicar a cada um deles coisas extraordinárias, Pai. Muito obrigada porque cadeias cairão por terra nesses dias. Obrigada porque será uma jornada, Pai, aonde o espírito de súplica, o espírito de oração vai permear os nossos corações, a nossa mente, Pai, e não seremos mais os mesmos. Obrigada por uma igreja que ora, Pai. Obrigada por uma igreja que anda na autoridade do nome de Jesus. Obrigada por uma igreja que entendeu para que foi colocada na terra, Pai. Obrigada porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Obrigada, Senhor, por todas as escamas caindo por terra. Obrigada, Senhor, por visões espirituais. Obrigada por visão alargada, Pai. Obrigada por rompimento, Senhor, em o nome de Jesus. Rompimento em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Obrigada pela unção que despedaça o jugo. Obrigada, Pai, porque seremos transformados de glória em glória. Esses não serão os dias comuns, mas serão dias onde desfrutaremos de um mover sobrenatural. O Seu Espírito se movendo em nosso meio, Pai. A unção despedaçando todo o jugo. Obrigada, Senhor, por forças renovadas. Obrigada porque nessa noite nós estamos aqui reunidos, crendo em dias sobrenaturais, Senhor. Obrigada, Pai, por pessoas rompendo com o natural. Obrigada, Senhor, por homens e mulheres da palavra, homens e mulheres de oração. Levanta, Pai, nesses dias de conferência, homens e mulheres que intercedem, que clamam, que se colocam na brecha, Senhor. Homens e mulheres que sabem, que oram, que são ouvidos e que se somos ouvidos, nós sabemos que temos, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos ouve, Pai. Nós te damos graças em o nome de Jesus, porque não serão dias comuns. Não serão dias comuns, Pai. Viveremos, Pai, um novo tempo nessa igreja, nessa cidade, Pai. Obrigada por homens e mulheres fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. E o Senhor sabe, Pai, que o desejo do nosso coração é crescer, é ter mais intimidade, comunhão contigo, Pai. Então que nessa noite, Senhor, o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque Tu és digno, Tu és merecedor, Tu és Deus sobre todas as coisas. Não há outro como Tu, Pai. Então muito obrigada em o nome de Jesus. Graças te damos em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, amados, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa conferência de oração. Você veio pronto? Amados, não será comum, não será natural, já não está sendo, né? Como seres espirituais que somos, o nosso espírito será ativado nesses dias. Então fique pronto, se desprenda de tudo que quer roubar a sua alegria, a sua preocupação e renda graças ao Senhor, porque Ele é bom, amém? Aleluia. Boa noite, igreja. Você está pronto? Aleluia. Vamos deixar o rio de Deus fluir nesse lugar, nessa noite? Aleluia. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Você pode dizer isso nessa noite? Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus.
Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Ei. Do teu interior fluirão, fluirão rios de águas vivas, fluirão, fluirão. Do teu interior fluirão, fluirão rios de águas vivas, fluirão, fluirão. Do meu interior, diga assim, ó. Rios de águas vivas fluirão. Do meu interior fluirão. Agora diga para o seu irmão, diga do teu interior, do teu interior. Rios de águas vivas fluirão, fluirão. Do teu interior. Rios de águas, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Não se prenda, não se prenda. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Pai de amor, tu és bem-vindo, doce Jesus. Espírito Santo, flua em mim, tu és bem-vindo nesse lugar. Oh, é por tua causa que estamos aqui, Senhor. És bem-vindo aqui. Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar. Doce Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, flua em mim, tu és bem-vindo nesse lugar. Aleluia, aleluia. É por causa dele que estamos aqui, amém. E eu sei que você não está aqui nessa noite em vão. E nós estamos aqui para ouvir ao Senhor. Amém. E para clamar. Sabe, amados, orações respondidas muitas vezes são de pessoas insistentes. Talvez você não viu ainda, mas continua rendendo graças. Amém. Quero ensinar para você, talvez você ainda não saiba, de uma canção que diz isso. Nós vamos ser insistentes no nosso pedido até ver concluído. Amém. E você vai cantar assim conosco, ó. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Por quê? Eu não vim para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Você veio para quê? Vim viver milagres. Quantos vieram viver o milagre de Deus? Eu vou clamar, clamar, diga.
Eu vou bater, bater. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Aleluia! Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um. Vim pra tocar nas ruas vestes diferentes. Ser como uma criança. Ser como criança que te
Você chegou aqui precisando de um milagre, de uma resposta, mas continue insistindo. Clama, 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 insiste, bate, 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 até a porta se abrir, até tocar os céus, até o céu se mover a seu favor, e você sair dessa conferência com a resposta do céu, com o seu milagre, porque Ele responde. Eu vou clamar, clamar até o céu, céu. Bater, bater, o céu vai me ouvir. Oh, eu não quero ser, vim viver milagres. Só quem veio viver milagres, dá um glória a Deus. Ver milagres, eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Vim viver milagres. Vim viver milagres. Vim viver milagres. Aleluia. Para viver milagres, a primeira coisa que precisamos fazer é entregar tudo e adorar a Ele como o único Senhor e Salvador. Aleluia. Essa é a forma de receber resposta do céu. Uma vida dedicada, uma vida entregue, reconhecendo toda honra e toda glória pertence somente a Ele. Só a Ele. Aleluia. A Ele, entregue a Ele, somente a Ele. Ele é digno, Ele é digno de receber a Ti, Senhor, só a Ti, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Diga isso mais uma vez. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Sim, para Ele, porque dele, por Ele.
pode dizer a Ele a glória. Suas vozes. A Ele a... Aleluia, aleluia. A Ele toda honra, toda glória, toda exaltação. Ele é digno de ser adorado, amado. Nós o adoramos por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Amém? A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos povo dele, amados, rebanho do seu pastoreio. E nós estamos aqui nessa jornada, nessa conferência de oração, para nos humilhar diante dele, para nos arrepender, dos nossos pecados, para buscar a face dele. E da parte dele nós já temos o sim e o amém. Todas as orações que são feitas nesse lugar, os ouvidos deles estão atentos, abertos, para ouvir e responder. Amém? Você senta um pouco. Aleluia, Deus é muito bom. Eu estou feliz e grata, amados, por tudo que Deus tem feito nesse tempo. E nós estamos vivendo hoje fruto de oração, porque o Senhor comunicou ao meu coração, o desejo de que nós fizéssemos essa conferência de oração nesse ano de 2025. E essa será a primeira de muitas, creio eu. Você crê junto comigo? Amém, amados, porque nós somos casa de oração. E o Senhor quer ter relacionamento conosco por meio da oração. Então, nós começamos a gerar essa conferência ano passado. O Senhor nos deu essa direção. E quantos sabem que as direções que Deus nos dá é para serem seguidas? Então, quando o Senhor comunicou, a respeito dessa conferência, o primeiro nome que saltou ao meu coração foi o de Magliana. Você pode ficar de pé essa noite, Magliana. Ela está aqui conosco, amados. E que honra recebê-la. Vocês podem aplaudi-la? Muito bom ter você conosco, amém? E foi bem interessante que em outubro, o Senhor falou comigo. E em novembro a gente foi para Campina Grande para o treinamento do Rema. E já no final chamaram Magliana para ela dar uma palavra, para a gente. E eu lembro que o tema era treinando equipes em oração. E quando falou o nome Magliana, Nilma já olhou para mim, porque até então eu já tinha falado com Nilma, sobre o desejo de trazê-la. E eu pensei, eu pego ela hoje na saída. E assim foi, amados. Eu falei com ela na saída, naquele mesmo dia. E ela prontamente disse, será uma honra. Anote o meu contato. E desde então nós temos conversado, amados. E isso se concretizou hoje, É fruto de oração. E eu creio, amados, que de fato isso nasceu no coração de Deus. Então não tenho dúvida nenhuma de que essa conferência será um marco na minha vida, nessa igreja, nessa cidade. Nós éramos um antes dessa conferência e nós seremos outros depois dessa conferência. Porque Deus já começou a fazer. Desde que nós começamos a gerar essa conferência, nós temos provado, visto milagres extraordinários. E é só o começo, amados. Deus é o maior interessado em se mover em nosso meio. Amém? Então, Magliana, ela é de Campina Grande. Ela é professora da Escola de Ministros, está também no curso de oração, não é isso? E ela também é professora universitária. Então, nessa noite, nós temos a honra de recebê-la. Você já pode vir para cá. Ela vai ministrar para nós essa noite. Amado, eu só digo uma coisa para você, fique pronto. Não perca nada, não se distraia. Porque nessa noite, Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Então, fique à vontade, você está em casa. Aleluia.
Aleluia. Deixar o pessoal do louvor aqui por enquanto. Que bênção estar aqui nesse lugar, que honra. Muito obrigado, pastor Valmir, Nilma. Conheci, né, na igreja sede em Campina Grande. Eu acho que quando eu estava chegando na igreja, eles estavam servindo lá, né, fielmente ao Senhor. E o meu processo lá na igreja sede, né, foi de fato um processo, né? Então eu não tive muito contato com eles no tempo que eles serviram lá, mas eu fiquei muito feliz, né, de quando eu fui pesquisar sobre a igreja e encontrei, né, eles como pastores dessa igreja. Que coisa maravilhosa, que bênção e que obra que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Amém. Sabe, queridos, eu creio plenamente, né, que essa conferência de oração não é só apenas um evento que de repente nunca houve na igreja, mas eu creio que a conferência de oração ela está vindo para marcar realmente um tempo. Não só na sua vida, e obviamente que Deus ele quer te alcançar, e Deus ele vai te alcançar nessa conferência, amém? Mas eu percebo no meu espírito de Deus te chamando para uma obra que está para acontecer. Uma obra grande, né? E nada melhor do que a igreja envolvida em oração para aquilo que Deus quer fazer. Os grandes ministérios que eu conheço, eu percebo que tudo que eles realizaram primeiro em oração. Nós geramos em oração e depois os nossos olhos veem. Nós geramos em oração e depois os nossos pés pisam. Nós geramos em oração e depois as nossas mãos tocam. Então, eu creio, né, que a conferência de oração está vindo para trazer estacas poderosas, marcando uma época que não somente, né, os pastores e a sua liderança estarão envolvidos, mas eles precisarão que cada um de vocês estejam envolvidos. Essa é uma convocação do Senhor. A obra nunca é de homens. Então não pense que é obra, né, da sua liderança, não é obra do seu pastor, não. A obra é do Espírito. E Deus está nos chamando para uma obra do Espírito, que vai marcar a sua vida, vai marcar essa igreja, mas vai marcar essa cidade. Porque o que Deus tem para esse tempo é grande demais para ficar preso nessas quatro paredes. Então aquilo que Deus faz para, de fato, pode nascer aqui, mas não vai permanecer aqui. Pode ser gerado aqui, mas é para as ruas dessa cidade. É para as escolas dessa cidade. É para as universidades dessa cidade. É para os hospitais dessa cidade. Então, eu creio que nós estamos aqui para gerar um tempo. Gerar uma nova fase. Gerar uma fase de uma porta pelo qual vocês vão passar. E vocês vão perceber que vocês estão subindo de nível. Amém? Aleluia. Não sei se eu deixo o pessoal aqui em pé trabalhando comigo. Ou se eu mando eles sentarem e depois eu chamo. Eu acho que eu vou deixar vocês sentarem. Se a tecladista puder permanecer. E daqui a pouco eu vou chamá-los. Como eu falei, queridos, Deus de fato trouxe aqui algumas estacas. Eu entendo que essas estacas não é apenas para a conferência, amém? Você não está no evento que está começando hoje e vai terminar no domingo. Nós estamos iniciando uma obra no Espírito hoje. Algo vai começar a ser gerado hoje, amém? Então, eu creio que aquilo que Deus colocou no meu coração para conversar com você inicialmente, depois nós vamos ter um tempo de oração, para que você entenda qual vai ser o seu lugar nesse tempo. Amém? Todos nós temos um lugar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 13. Aleluia. Ezequiel, capítulo 22, no versículo 13. Desculpa, no versículo 30. E só para você saber, quando nós chegamos aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 22, você vai encontrar a destruição de Jerusalém, de Judá, uma terra que estava sendo devastada pela idolatria, pelas abominações que aconteciam no meio do povo. E era uma cidade que estava vivendo essa destruição. E
vem a palavra, então, do Senhor, no versículo 30, dizendo: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então, eu não sei se você entende, né? Mas é interessante a gente perceber a forma como Deus se move, a forma como Deus age. Então, Deus está diante de um quadro, né, de destruição, e Deus começa a procurar um homem que pudesse se colocar na brecha. E quando a gente fala de um homem que pudesse se colocar na brecha, é alguém que está disponível para ser usado pelo Senhor. Então, nós percebemos aqui, desde o Velho Testamento, que Deus está sempre procurando parceria. Alguém que possa trabalhar juntamente com Ele. Então, a Bíblia fala, queridos, que a terra, né? Deus, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, a forma como Deus tem de intervir, de operar no nosso meio é através de pessoas. E é por isso que Deus estabelece alianças, porque através de uma aliança Deus pode intervir, Deus pode operar. Deus, Ele vai poder mudar quadros e situações. E a gente vê Deus desejoso de mudar um quadro. Uma cidade que estava sendo destruída e Deus procurando alguém que pudesse entrar em juízo com Ele. Deus estava procurando alguém que se colocasse diante dEle, para que Deus pudesse então usá-lo e mudar aquela história. E a gente vê aqui Deus sendo impedido, né? Um impedimento. E qual é o impedimento? Ele diz: a ninguém achei. Então deixa eu te dizer, Deus está pronto para operar. Deus está pronto para intervir. Deus está pronto para agir. Mas Ele está procurando alguém que se coloque na brecha. Agora, deixa eu te falar, Jesus, Ele na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que Ele foi dado e Ele morre como oferta pelos nossos pecados. Mas quando Ele ressuscita como sumo sacerdote da nova aliança. E a Bíblia diz que Jesus, então, Ele foi designado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o que isso significa dizer? Que Jesus, Ele não cumpriu a sua obra, a obra da redenção na cruz do Calvário, e que agora Ele está esperando que as coisas fluam, né, pela pessoa do Espírito Santo, porque a parte dele Ele já fez. Não, Ele continua exercendo esse sacerdócio. O livro de Hebreus diz que Ele se torna o sumo sacerdote da nova aliança e Ele tem intercedido por nós. Esse é o ministério de Jesus hoje. Então, Jesus, como sumo sacerdote da nova aliança, Ele é essa primeira pessoa que Deus pôde achar. Jesus, Ele responde esse clamor do coração de Deus. Jesus, Ele responde esse chamamento divino. E qual é o chamamento divino? De alguém que se coloque diante de Deus pelo povo. De alguém que queira entrar em parceria com Deus, naquilo que nós chamamos de uma vida de oração. E deixa eu te falar logo de começo, né? Eu sei que normalmente nós temos tempo de oração, nós temos um culto de oração, nós temos uma conferência de oração, e você pode até ter o seu tempo de oração em casa. Mas oração não é aquilo que nós fazemos simplesmente. É lícito, nós separamos tempo de oração. Mas oração não está relacionada apenas a um tempo que você separa para orar e para meditar na palavra. Mara falou algo que é extremamente importante e precioso para nós entendermos. Eu aprendi algo com Ila, né, uma mulher de oração. Ela tem servido ao Brasil já há tantos anos nessa área de oração. E ela diz que oração não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos. E Jesus, Ele fala a nosso respeito como uma casa de oração. Então, não é uma coisa que eu faço simplesmente, mas se eu oro é porque eu sou uma casa de oração. Então, faz parte de quem nós somos. Amém? Nós não somos chamados para orar. Não, você foi feito uma casa de oração. Então, a princípio, Jesus é esse que responde ao clamor do coração de Deus. Deus pôde achar em Jesus esse
que se coloca diante dele em favor do povo. Mas da mesma forma que Jesus um dia, ele se dá como oferta pelos nossos pecados e ressuscita como sumo sacerdote da nova aliança, também é verdade que ele morre como um cordeiro unigênito, mas ele se levanta como um leão da tribo de Judá. Ele se levanta como um primogênito. Então ele morre como unigênito, mas ele se levanta como um primogênito. Ele morre como um cordeiro, mas ele se levanta como um leão. Então, entenda que a figura do leão e a figura de Jesus como primogênito significa dizer que nós estamos cumprindo aquilo que foi profetizado no livro de Ezequiel, quando Deus disse: eu multiplicarei os sacerdotes que vão ministrar diante de mim. Jesus é o primeiro, é o sumo sacerdote. Mas quando você foi enxertado nele, começou a se levantar sobre a terra um reino de sacerdotes. E esse reino de sacerdotes é para ministrar diante do Senhor. Então, deixa eu ver se você entende. Você responde hoje a um clamor divino. Você responde hoje a um clamor do coração de Deus. Você responde hoje a um chamamento de Deus. Por quê? Porque Deus quer agir. Porque Deus quer intervir, Deus quer operar, mas Deus está contando com cada um de nós. E é por isso que Ele nos faz uma casa de oração. Então, partindo disso, deixa eu te levar para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9. Eu creio que Deus está colocando aqui alguns fundamentos para que você entenda não só o seu papel nessa conferência. Você sabia que você tem um lugar nessa conferência? Você sabia que Deus está contando com você nessa conferência? Sabe que muitas vezes a nossa expectativa está nos ministros que vêm aqui. E tá tudo bem, porque às vezes eu também tenho essas expectativas. E tá tudo certo. Nós honramos a unção que está na vida de pessoas que a gente sabe que tem sido usado para abençoar o corpo de Cristo. E tá tudo bem você ter expectativa. Mas deixa eu te dizer, queridos, a nossa expectativa está em Deus e na sua palavra. Amém? E eu vou te dizer, a expectativa de Deus está sobre você. Então nós temos expectativa nas pessoas que Deus usa para nos abençoar. Nós temos expectativa em Deus, mas Ele também tem expectativa a nosso respeito. Amém? E se você é desejoso, né, de que Deus Ele cumpra e que Ele alcance você na sua expectativa, a gente também deveria desejar que Deus também fique feliz conosco e que Ele também nos alcance na sua expectativa. Amém? Você está comigo? Então, 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, Deus está procurando alguém para intervir na história de um povo que estava sendo destruído, mas Ele diz: porém, a ninguém achei. Jesus é o primeiro a responder a esse clamor do coração de Deus. E em Jesus, um reino de sacerdotes se levantam para ministrar diante de Deus, cumprindo a profecia que Ele mesmo havia dado, de que Ele multiplicaria o número de sacerdotes que ministrariam diante dEle. E agora nós estamos diante de um reino de sacerdotes. 1 Coríntios, ele diz: Deus, nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Diga assim: eu sou um cooperador, lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu não sei você, mas eu já ficaria feliz demais se simplesmente Deus me tivesse como uma serva sua, um servo de Deus. Paulo até diz de ser escravo. E estava tudo bem para mim, eu creio que para você também. Mas sabe que Ele não nos chama nessa missão e nessa obra conjunta, Ele nos chama de cooperadores.
E cooperadores não é aquele que serve ao Senhor, não é aquele que trabalha para o Senhor, mas é aquele que trabalha com o Senhor. Cooperando com Ele, trabalhando com Ele, nos unindo a Ele para um propósito. E sabe, queridos, um cooperador é um colaborador, é um companheiro, é aquele que estabelece parceria. E o que Deus está procurando é parceria. Deus está procurando parceria. Procurou na antiguidade, está procurando também nos dias de hoje. Uma parceria. E Ele nos coloca, porque eu entendo, queridos, que talvez você, no seu contexto de vida, esteja dizendo exatamente o seguinte agora: mas quem sou eu para cooperar com Deus? Quem sou eu para que Ele conte comigo? Olha a minha volta, olha a situação em que eu me encontro, olha a minha vida como está. Eu já deveria ter avançado mais no ministério, mas eu não avancei tanto. Eu deveria estar mais adiante, mas eu estou atrasado na minha caminhada com o Senhor. Eu não tenho habilidades naturais, eu não tenho ferramentas espirituais. Como que eu posso ser um cooperador? Como é que eu posso entrar nessa parceria com Deus? E quando Ele nos chama de cooperador, de imediato Ele nos chama de lavoura de Deus. E deixa eu te falar sobre uma lavoura. No original do grego, essa expressão, essa palavra lavoura ou lavoura de Deus, fala de um campo que é plantado e cultivado por Deus. E ele é plantado e cultivado por Deus por meios de técnicas especiais. Então, nós somos esse campo que fomos plantados, criados por meios de técnicas especiais, porque não são naturais, são espirituais, são técnicas divinas. Então deixa eu te dizer, Cris, você é uma criação de Deus. Então tudo bem que você nasceu de um homem e de uma mulher, mas eu creio que você já nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que foi dado a cada um de nós um novo coração, um novo espírito. E a Bíblia diz que Ele também nos deu do seu próprio espírito. Então você está plantado nessa lavoura, você está sendo cultivado nessa lavoura, você foi criado por meios de técnicas especiais. Então não importa quão atrasado você está na sua carreira com Deus, não importa o quanto você se sinta fracassado, mas eu estou te trazendo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Então você pode escolher ficar com aquilo que você pensa sobre você mesmo, sobre aquilo que pessoas dizem a seu respeito, mas você pode ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você foi feito de uma forma especial, com técnicas especiais. Então, ainda que você não reconheça, existem habilidades de Deus em você. Existem ferramentas espirituais que Deus colocou em você. Existem técnicas que só você conhece. Suprimento. A Bíblia diz que nós somos como despenseiros da sabedoria de Deus, da multiforme graça, da multiforme sabedoria de Deus. Dispenseiros fala de um centro de distribuição. E quando falta no mercado, vai para onde? Para o centro de distribuição. Falta na mercearia, corre para o centro de distribuição. Falta na feira, corre para o centro de distribuição. Por quê? Porque lá nunca falta. A Bíblia diz que nós somos como um centro de distribuição. Por quê? Porque aquilo que nós precisamos dar já está dentro de nós. Você tem suprimentos que só você carrega. E deixa eu te dizer isso, Cris, a gente aqui está numa igreja e nós somos limitados, né, enquanto instituição, mas nós podemos olhar para esse lugar aqui e vermos aqui uma representação do corpo de Cristo. Amém? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós podemos dizer, olha, aqui está representado o corpo de Cristo. E é interessante quando Deus ele nos chama de corpo e nos dar um corpo ao mesmo tempo. Porque
À medida que você tem um corpo, você começa a perceber a importância que cada parte tem do seu corpo para você. E isso nos faz enxergar a igreja como o corpo de Cristo e dando a cada um a devida importância e o devido lugar no corpo. Como corpo, você tem suprimentos que Deus colocou em você. E como Deus apenas colocou alguns suprimentos em você, significa dizer que existe algo que eu preciso e que eu só vou encontrar em você. Mas também é verdade que existem coisas que foram depositadas em mim, que você só vai ser suprido disso buscando em mim. Agora, eu poderia nunca ter chegado a esse lugar. Mas o fato de eu nunca ter chegado a esse lugar não significa dizer que o suprimento que Deus colocou em mim não chegaria aqui, ainda que eu nunca estivesse aqui. Amém? Eu acho que depois de uma pandemia, todo mundo sabe o que é vacina, né? É interessante porque a vacina é dada para o braço, mas não protege apenas o braço. A perna nunca foi o local de se tomar vacina. A perna, o braço, os dedos, apenas o braço, né? Mas não é interessante que a vacina, ela vem para o braço, mas ela toca todo o corpo. Então, ainda que a sua perna nunca tenha tomado uma vacina, porque o seu braço tomou, a perna também está protegida, todo o corpo está protegido. Então, isso significa dizer que nós temos suprimentos em nós, alguns deles para nós mesmos, para nos alimentarmos, para sermos fortalecidos, para avançarmos em Deus, para a maturidade. Mas existem suprimentos que foram colocados dentro de nós que não é para nós mesmos, é para o corpo de Cristo, é para ser dado ao corpo de Cristo, é para quem está lá em Campina Grande ser nutrido pelo suprimento que está aqui. Assim como vocês também são nutridos por suprimentos que estão lá em Campina Grande. E porque somos um corpo, não existe barreira de tempo, de geografia. Amém? Nós estamos dando ao corpo e recebendo do corpo. E todos nós precisamos nos ver como cooperadores de Deus e como lavoura. Então, se você acha que Deus não conta com você, eu quero te dizer, Ele está contando com você. E Ele está na espreita, Ele está esperando essa parceria. Ah, mas eu não tenho condições. Você tem. Você tem habilidades de Deus e você tem instrumentos da parte de Deus. E você tem suprimento que precisa ser dado. E ele diz também que nós somos um edifício. E quando se fala em edifício, pelo menos aqui, nesse contexto, não é de uma obra acabada, não é de uma obra pronta. Então isso significa dizer que nenhum de nós estamos terminados. Ninguém aqui alcançou a perfeição. Todos nós estamos em construção. Todos nós estamos sendo construídos por dentro. Agora, entenda isso. Se como edifício de Deus, e é um edifício de Deus, assim como a lavoura é de Deus, essa construção, ela começa no próprio Deus. Esse ato de construir é um ato de Deus para conosco. Deus está construindo algo dentro de nós. Nessa parceria que nós entramos com Deus, à medida que nós estamos cooperando com Ele, Ele está construindo em nós. E à medida que nós estamos dando ao corpo de Cristo, nós mesmos estamos construindo dentro de nós. Isso é corpo. Amém? Isso é corpo. Agora nós estamos numa conferência de oração. Trabalhando em parceria com Deus, à medida que Ele está construindo dentro de nós. Dando do nosso suprimento ao corpo de Cristo, enquanto nós mesmos também estamos construindo dentro de nós. Então ninguém cresce sozinho, ninguém avança sozinho. Todos nós estamos crescendo e avançando. Agora eu quero te levar para um último texto. E a partir daqui, nós vamos fluir com algumas coisas. Efésios no capítulo 4, no versículo 15 ao versículo 16.
capítulo 4, versículo 15 ao versículo 16, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, ou seja, um edifício de Deus. Você não é uma obra acabada, você não é uma obra que está concluída e terminada. Estamos em construção. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo. Então está falando de nós, amém? E quando ele fala de corpo, ele está falando de uma unidade absoluta. Não está falando de partes, não está falando de fragmentos, de muitas partes, não, está falando de uma unidade absoluta. Estamos unidos na cruz de Cristo, amém? A aliança que você tem com Deus te coloca em aliança uns com os outros. Então, se você está em aliança com Deus, você está aliançado comigo. Eu estou em aliança com Deus e isso me coloca aliançado a você. Então, como corpo, nós somos uma unidade absoluta. E ele diz que esse corpo ele está bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, e efetua quem? O próprio corpo. O corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, veja que o propósito é o aumento e a edificação do corpo. Agora, quem é o responsável por trazer aumento e edificação ao corpo? O próprio corpo. Então, às vezes, a nossa expectativa é de que Deus faça, é de que Deus haja, quando Ele está dizendo o aumento e a edificação do corpo. É algo que o próprio corpo vai efetuar. Mas de que forma? Aí vamos voltar um pouquinho para o texto, no versículo 16. De quem todo o corpo, que é uma unidade absoluta, esteja bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. E aí eu quero movimentar você nessa noite, amém? Então fica de pé. Fazer aqui um teste. Pedir para o tecladista parar só um pouquinho. Vamos fazer aqui um teste. Então vamos imaginar aqui a representação, né, do corpo de Cristo, uma unidade absoluta, um corpo. E ele fala de que o corpo, para ser essa unidade absoluta, ele tem que estar bem ajustado e consolidado. E ajustado fala do quanto que nós estamos juntos uns dos outros. E aí, se você olhar para você mesmo, para a pessoa que está do seu lado, você vai ver exatamente a distância em que você está uns dos outros. Você consegue se ver, né? A distância que eu estou, né, do tecladista, a distância que vocês estão. Mas quando ele fala de estar bem ajustado, fala de você se colocar junto. Então vamos fazer esse teste, né, de se colocar junto. Eu sei que nós estamos aqui com algumas fileiras de cadeira que nos separa, mas a gente vai se colocar junto, então você vai ter que se mover, amém? Não é pegar na mão não, é só se colocar junto. Você só se coloca junto, vai se aproximando. Quem está nas pontas vão se aproximando, só se coloca junto. Ele fala de um corpo bem ajustado. O que vocês vão fazer? Vocês vão se ajuntar para cá, ó. Ó, só se coloca junto. Aí agora a gente começa a ter uma percepção de corpo como unidade absoluta. Não existem pessoas separadas, estamos juntos. Amém? Você dá uma olhadinha aí para a sua volta e vê, ó, ninguém consegue nem mexer muito. Por quê? Porque estamos colocados juntos. Mas ele fala de estarmos bem ajustados e consolidados. Então, se bem ajustado é estar próximo, estar junto, consolidado é ligado. Amém. E agora, olha só, uma coisa é você tentar movimentar o corpo estando junto, como nós estamos agora. Agora, quando ele fala de consolidado, é uma vez que você se ajuntou, agora consolida isso.
Porque o corpo deve andar dessa forma. Não só junto, mas consolidado. E como faz para consolidar? Tem que ligar. Aí você vai se ligar aí um ao outro. Dá o braço aí um para o outro. Consolidado. Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada junta. Então, cada um aqui é uma junta. E foi necessário a cooperação de cada um de vocês para que aqueles que estavam separados se unissem, ficassem juntos, e também foi necessário o auxílio para que todos agora estivessem consolidados. Agora, tenta aí um de vocês sair de onde vocês estão. Tenta alguém aí arrumar o cabelo. Todos ajustados e consolidados pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, cada um precisou cooperar. Amém? Então, precisou do auxílio de cada. E você percebe que não tem ninguém mais importante aqui? Todo mundo é uma junta. Todo mundo está dando um auxílio. No corpo não tem aquele que é mais importante a não ser a cabeça, que é Cristo. Então, nessa consolidação, é necessário o auxílio de cada um. E agora não tem quem é mais importante do que o outro. Não importa o dom que opera na sua vida, não importa o quão longe você já foi no ministério, não importa o quão alto você está no ministério, todos nós somos uma junta no corpo de Cristo. E todos nós precisamos cooperar para que o corpo esteja consolidado. E agora você percebe que a ajuda e a cooperação de um foi exatamente igual à ajuda e à cooperação do outro? E que nenhuma liga é mais forte do que a outra? Não. É a justa cooperação de cada parte. Agora, você também entende que se existe uma justa cooperação, é porque também existe uma injusta cooperação? Então, se há uma justa cooperação, é porque existe uma injusta cooperação. Se um de vocês, ou se alguns de vocês não tivessem cooperado, ou se a maioria não tivesse entendido, não tivesse cooperado, então significa dizer que pessoas aqui que tinham entendido, iria se levantar, ia se unir, ia pegar um, ia puxar o outro, ia chamar o outro, e todo mundo ia começar a trabalhar para, de repente, a gente ter esse resultado. E você percebe que, obviamente, que num exemplo como esse, não é uma sobrecarga, mas no dia a dia, quando você não faz a sua parte, você vai sobrecarregar outros. Então, nós estamos falando de uma justa cooperação de cada um ser parte, de cada um entender a sua parte no corpo, a sua parte na igreja, e cada um está disposto a dar do suprimento que carrega. Ou seja, de você ter se levantado, de você ter se aproximado, saído do seu lugar, se ajuntado, se consolidado, foi um trabalho que cada um precisou executar para que o resultado fosse esse. E eu te pergunto, sobrecarregou alguém? Então você pode voltar para o seu lugar. Agora deixa eu te dizer o que é que eu quero te falar com isso. Eu disse que eu estava vindo para trazer aqui alguns fundamentos, não só para uma conferência de oração que está iniciando hoje, mas para um tempo que vocês vão entrar no reino do Espírito. Para um tempo que vocês vão entrar, para uma obra que vocês vão entrar. Tanto num culto, como no dia a dia da igreja, como num ajuntamento santo, como numa convocação da sua liderança, Deus está esperando que aquilo que Ele depositou em você, você dê ao corpo de Cristo. Então, se é numa conferência de oração, a gente não vem como aquele que se senta para receber apenas. Eu vou te dizer, é maravilhoso receber de Deus.
E ele cria mesmo, né? Ele pede para que você crie expectativa. Importa que aqueles que se aproximem de Deus, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o temem. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, ó, toda vez que você vier a mim, tem expectativa de ser galardoado. Então, você pode estar em casa sozinho, mas quando você vai a Ele, você tem expectativa de ser galardoado. Quando você vem para a igreja, para um ajuntamento como esse, você tem expectativa de ser galardoado. Amém? Então, está tudo bem com essa expectativa, mas Deus está te levando para um nível maior de maturidade. Não de criança que se aproxima do pai apenas para receber dele. Eu lembro quando meu pai chegava de viagem, a gente corria, mas o que a gente tinha expectativa é o que é que ele vai nos dar. E Deus está nos levando para um outro patamar, em que a gente tem os olhos não só para aquilo que Ele vai nos dar, mas para como que nós vamos responder a Ele. O que nós vamos dar a Ele? O que nós vamos dar ao corpo de Cristo? Porque querer entrar numa nova fase vai exigir de nós um nível maior de maturidade. A maturidade daquele que não vem só para receber, mas vem para dar ao Senhor. Então, existe uma parceria que Deus vai estabelecer conosco nesses dias de conferência. E esses dias de conferência em que Deus vai estar estabelecendo conosco essa parceria, é porque é uma parceria para uma nova fase que vocês vão estar entrando. Em que cada um de nós vamos precisar dar dos suprimentos que nós temos. E deixa eu te falar, queridos, você tem um suprimento precioso dentro de você. Existem habilidades que estão aí dentro de você, apenas esperando que você se coloque à disposição. E quando você se colocar à disposição, essas habilidades que você nem sabia que estavam dentro de você, elas vão aflorar. Por que elas não afloraram ainda? Porque elas não vão aflorar até que elas sejam úteis. Então, para que uma habilidade sendo aflorada se você não está se disponibilizando para fazer? Mas quando você se disponibilizar, habilidades que estão aí, elas vão ser afloradas. Instrumentos que você carrega vão ser trazidos para fora. Tesouros que estão depositados, eles vão ser tirados para fora. Os suprimentos, eles vão ser dados como suprimento para o corpo. Em que momento? Quando você se disponibilizar como o quê? Como cooperador de Deus. Sabendo que você é uma lavoura que Ele mesmo plantou, Ele mesmo tem suprido, Ele mesmo tem cuidado. E como é difícil que está em construção, você se dar a Ele, mas ao mesmo tempo uma obra está sendo construída dentro de você. Então você pode ficar em pé agora. Deixa eu te falar, queridos, nós estamos em casa, amém? Então, que coisa maravilhosa é o corpo de Cristo, né? Porque para onde você vai, a igreja que você entrar, você se sente em casa. Nós estamos em casa, amém? E esse é um lugar em que você é livre. Você é livre para servir ao Senhor, você é livre para adorar ao Senhor. Nós somos livres para sermos usados pelo Senhor. Então nós estamos aqui para dar a nossa justa cooperação, para dar dos suprimentos. Então, Maglena, como é que a gente dá do nosso suprimento? Queridos, eu vou te falar, seja naquilo que for, tudo começa em oração. A obra do Senhor, ela é gerada em oração. E como é que na oração nós vamos dar do nosso suprimento? Eu vou te dizer, o passo mais básico é quando a gente começa a orar. É quando você começa a se dar em oração. É quando você começa a orar em outras línguas. Sabe que quando nós oramos em outras línguas, nós estamos dando voz ao Espírito. Porque as línguas, elas não são nossas, são as línguas do Espírito. Então, quando você começa a orar em outras línguas, você está dando voz ao Espírito. Uma das formas que nós temos de tirar os tesouros que já foram depositados dentro de nós é orando em outras línguas. Nilma começou aqui, eu acho que foi a primeira música que ela começou a cantar falando sobre rios. Não foi isso? Começou a cantar sobre rios que fluirão. E a Bíblia diz que nós temos rios dentro de nós.
rios que fluem de dentro de nós. Esses rios que fluem são rios que trazem esses tesouros que já foram depositados em nós para fora. Então você foi plantado e criado com técnicas especiais. Você está suprido e cheio de habilidades e de tesouros. E esses tesouros que estão dentro de nós, eles precisam ser trazidos para fora. E quando nós trazemos para fora, você não só está dando ao corpo, como você também está se construindo por dentro. Como um edifício, como uma edificação. A Bíblia nos chama de casa espiritual. Então nós estamos nos construindo como uma casa espiritual que nós somos para o Senhor. Agora, falando da justa cooperação, eu não conseguiria com tanta facilidade juntar um a um vocês aqui como nós fizemos. Eu levaria muito tempo para sair mexendo em cada um de vocês, trazendo vocês para perto. Mas quando cada um se dispôs a sair do seu lugar, ouvindo a uma instrução e seguindo a uma instrução, foi tão fácil e tão rápido. Mas quando a gente resiste a um momento de oração e de entrega, significa dizer que enquanto alguns vão estar dando dos seus suprimentos, outros que resistem a isso vão sobrecarregar aqueles que estão orando. Você sabia que quando você não faz a sua parte, você sobrecarrega o outro? E a obra que Deus vai estabelecer aqui não é para sobrecarregar, é para glorificar a Ele. É para trazer suprimento para cada um de vocês, mas vai glorificar a Ele. E para glorificar não tem que ser pesado. Amém? Então como é que nós podemos começar? Como é que a gente faz? Orando em outras línguas. Agora, como é que nós oramos em outras línguas? Efésios no capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo tempo, em toda ocasião no Espírito. Então, é orando em outras línguas. Com todo tipo de oração e súplica, vigiando e com forte propósito e perseverança. Nós oramos vigiando e com forte propósito. Então a gente não ora de qualquer jeito, a gente coloca intensidade na nossa oração. Não estamos jogando palavras ao vento, não estamos jogando palavras nas paredes, não, estamos orando com forte propósito. Ora bracha que terele bracha catara bracha catata. Ere braço cotorolo braça catara bracha que terele braça que. Oh, remasso cotorolo bracha catara braça que te candadasca. Ore braço cotorolo braça que. Enquanto nós oramos com forte propósito, Deus ele começa a trazer instruções, revelações. Enquanto você ora, respostas dos céus, intervenções dos céus começam a vir, começam a acontecer. Ora braça que terele bracha catara bracha que. Ora masso cotorolo braça catata braça que. Ore masso cotorolo bracha catara braça que. Oh, re mama macha que terele bracha catara bracha que. Oh, orando com forte propósito. Orando com forte propósito. Ore braça que terele braça catara bracha que. Oh, ramassa cotorolo bracha catara bracha que. Onde estão as meninas do louvor também? As meninas do louvor.
justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, então quando nós estamos orando, nós estamos liberando a unção de cura. Orebrache que terelebrache catatataralabrace que oremasso cotorolobrache que oramasso cotorolobrache que terelebraça catata oramasso cotorolobrache que. Sabe que enquanto nós oramos, Deus ele pode trazer uma instrução ao nosso coração. Você está orando em outras línguas, mas de repente Deus ele te dá uma instrução. E talvez você esteja sendo movida a orar por outra pessoa aqui. E quando você é movida a fazer isso, o que é que você faz? Você segue a direção do Espírito. E de repente, quando você começa a orar em outras línguas, aquela resposta que você estava buscando, às vezes Deus ele começa a compartilhar no seu orar em outras línguas. Às vezes a resposta que você está precisando, Deus vai dar outro, para que Ele vá até você. Então, fica disponível e aberto para ser usado por Ele. Orebrache que terelevra mamasse que oramacho cotorolobrache que terelebrasse que oremasso cotorolobrache catatataralabrache que. Eu estou recebendo uma instrução da parte de Deus agora mesmo. Então deixa eu te falar. Se você não é batizado no Espírito Santo ainda, com a evidência de falar em outras línguas, eu vou te dizer, essa conferência não pode acabar sem que você seja batizado com o Espírito Santo. Esse dia não pode passar, porque você vai vir aqui amanhã equipado. Você vai vir aqui amanhã equipado. Então, se você nunca foi batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, vem aqui na frente. Porque para aquilo que Deus vai iniciar, para a obra que Deus vai iniciar, você tem que ter algumas habilidades que só pelo Espírito você vai receber. Então não demora muito, amém? Vem rápido. Se você não foi batizado ainda no Espírito Santo, Deus está buscando uma igreja afogueada, cheia do Espírito, cheia do fogo. Você é chamado de labaredas de fogo, labaredas de fogo. Ora baixa cataralabrache, ora massa cataralacache. Coloca todo mundo aqui enfileirado. Ora massa cotorolobrache que terelebrache que. Ora massa cotorolobrache catatata. Nagliana, enquanto eles estão aqui na frente para receberem o batismo no Espírito Santo, fluindo em outras línguas, o que a gente fica fazendo? Você fica dando do seu suprimento, amém? Para que eles sejam batizados mais rápidos, para que eles fluam mais rápido, e Deus está buscando a tua cooperação. Então continua orando em outras línguas, continua falando em outras línguas. De que forma? Não, com intensidade. Move aí a pessoa que está do seu lado, ora junto com ela, se aproxima dela, seja como uma
Todos vocês são nascidos de novo. Todos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos nascidos de novo, amém? Amém. Aleluia. Deixa eu te dizer, o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós. Não existem aqueles que são mais especiais do que outros, não. O batismo é para todos nós, porque todos nós somos especiais para Deus. É vontade de Deus que você entre numa nova fase, num novo nível de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E ser batizado no Espírito Santo vai te equipar espiritualmente para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então nós vamos orar por vocês. Toda a igreja vai estar dando do seu suprimento. Vão estar orando para que vocês sejam batizados e que vocês fluam em outras línguas. Mas é importante que vocês saibam que quem vai falar é vocês. Então vocês vão abrir a boca e vocês vão falar em outras línguas. Não é o Espírito falando por vocês. É vocês em fé, abrindo a boca de vocês e falando em outras línguas. Então a gente vai ter alguns... Pastor, quem é o seu pessoal que pode aqui orar com eles? Então os ministros da casa, se coloquem aqui na frente. Nós vamos orar por eles. E todos eles serão cheios do Espírito Santo. Amém. E aí nós vamos ter um corpo mais avivado, um corpo mais afogueado. Oh,
Você fluiu em outras línguas? Ora massa, cacacá. Qual o seu nome? As línguas, elas já estão dentro de você. Amém? Ninguém vai falar por você. Você abre a boca e você deixa que palavras saiam do seu espírito. Oh, Ramachocototorobrás. Libra, bramamamamá, chocotorobrás. Oremasse que terelebrasse. Orando em outras línguas. É no abrir e no fechar da sua boca. Você abre a sua boca e você começa a falar. Oh, remamamamamá. Oh, rios fluindo, rios fluindo, rios fluindo, rios fluindo. Oh, ramamamamamamás. Ora com ela. Oh, remassacatachá. Oh, remasse que tchê. Fluindo em outras línguas, fluindo em outras línguas. É no abrir e no fechar dos seus lábios. Oh, ramachocotototorobrachacatachá. Uma maior unção para o novo nível. Uma maior unção para o novo nível. O som do céu. Esse é o som do céu. O som que rasga. O som que rasga. Orebrache que terelebrache que. Oh, babache que terelebrache. Uma nova unção para um novo tempo. Oh, ramachocototorobrache que. Oh, remasse que terelebrache catatatarabrache. Oh, uma nova unção para o novo tempo. Uma nova unção para o novo tempo. Oremasse que terelebraça catatatarabrache. Oh, Nilma. Oh, ramamamamamamamamasa. Fluindo, ministra sobre elas. Oh, ramassa catatatá. Fluindo na unção profética. Oh, fluindo na unção profética. Orebrache que terelebrace que. Oramasso cotorolobrache que. É uma nova unção para um novo tempo. Oramasse que terelebrache que terelebrache que. Oh, rimacho copoporolobrache cachachachachá. Oremasse que terelebrache cachachachacharababá. Oh, remasso cotorolobrache que. Oremasse que terelebrache que. Oh, ramasso cotorolobrache que. Oh, uma nova unção para um novo tempo. Oh, ramasse que terelebrache que. Uma nova unção para um novo tempo. Oh, fluindo na mesma unção profética. Fluindo na mesma unção profética. Oremasse que terelebrasse catataralabrache que. Oh, remasso cotorolobrache que. Oh, tocando por inspiração. Tocando por inspiração. Não apenas notas, mas as notas dos céus. Você vai ouvir e você vai tocar as notas dos céus. As notas dos céus. Oh, ramachacatarabrache. Oh, e o que dizer? Cadê Nilma? E o que dizer de tocar profeticamente? De tocar profeticamente. O que dizer?
ritmo certo, o ritmo na velocidade certa. Mas não é o ritmo da música, não é a velocidade da música, é o ritmo e a velocidade daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Ora masso controlo brache che te le brasse che ora masso conta mani mamma la masso controlo brache ta 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 ta. Oh aha ora masso controlo brache che ora masso controlo brache che Deus faz assim, Deus nos tira de por detrás da malhada. E você já estava tão visível ali, você estava para ser vista mesmo. E Deus tinha um lugar para colocar vocês. Você sabe, pastor, que só não é mudança de local, não é só um prédio, não é, é uma nova fase, é um novo tempo. É um novo tempo que vocês vão experimentar no reino do Espírito. E porque vocês vão experimentar no reino do Espírito, toda a igreja vai ser molhada com isso. Essa conferência de oração não é só para que todos os anos tenha uma nova conferência, um novo evento, não. Mas é uma cultura de oração que vai começar a vir com uma força muito maior. Uma cultura de oração em que todos entenderão a sua parte. E porque cada um vai estar entendendo a sua parte, não vai ser pesado. Porque vai ser gerado no Espírito antes. É pesado quando é na força do nosso próprio braço. Mas quando nós temos um corpo que se dá, um corpo que responde, uma igreja que responde em oração, gerando primeiramente em oração, vai ser leve. E essa cultura de oração vai ser como Moisés experimentou quando eles estavam diante dos gibeonitas. Eles estavam ali naquela luta, depois que saíram da escravidão dos amalequitas. Eles estavam saindo da escravidão do Egito. Os amalequitas começaram a confrontar. E uma guerra foi estabelecida, instaurada. Moisés, quando levantava as suas mãos, o povo de Israel tinha vitória, mas muitas vezes cansado, ele baixava os seus braços e os amalequitas começavam a ter vantagem. Até que chegaram dois homens que começaram a levantar os braços de Moisés. E essa cultura de oração vai ser como esses dois braços fortes que vão estar erguendo os braços de vocês. A cultura de oração desenvolvida, a casa de oração estabelecida. Você entende a sua parte, queridos? Você está entendendo qual é a sua parte? Então essa cultura de oração, essa vida de oração, essa casa de oração que começou a ser estabelecida, mas que a partir de agora vai vir com uma força e uma nova capa, vai vir como esses dois grandes homens que vão se levantar para erguer os braços de vocês. Então esses braços ficarão erguidos pelas orações desse lugar,
o senso de compromisso, mas não peso. Existe uma nova unção para vocês na música, para vocês andarem o papel de vocês nessa conferência, nesse novo tempo da igreja. Vocês são aqueles que conduzem a cada um para o lugar do trono da graça. É maravilhoso ser conduzido pelo louvor da igreja. É maravilhoso quando pessoas chegam aqui às vezes pesadas e nem tem força para louvar, mas vocês são esses braços que carregam e colocam essas pessoas na rendição. Mas Deus está chamando vocês para um novo nível de unção, e que vocês vão encontrar nesse lugar da presença. E o lugar da presença é o lugar da oração. Quer experimentar da presença? Experimentem de um tempo de consagração e de entrega, para tocarem profeticamente, para cantarem profeticamente e para trazerem os sons dos céus. Os sons dos céus. Porque quando nós trazemos os sons dos céus, existe um rompimento que não só vocês, mas toda a igreja vai experimentar. Então vocês percebem que é algo do corpo que envolve a todos nós. Envolve a todos nós. É um novo tempo. É um novo tempo. É um novo tempo. Você pode ser grato ao Senhor. Você pode celebrar por esse novo tempo. Aleluia! 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 Obrigado, Deus. O novo chegou. O novo chegou. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Seja grato nessa noite. Porque o novo de Deus já chegou. Mudança, transformação. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo novo que já chegou. Eu já posso ver, já posso celebrar. Oh, aleluia. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Por quê? Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Diga, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Por quê? Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Diga, já chegou, já chegou. Aleluia! Aleluia! Aleluia, glória a Deus, já chegou, amados. Já é uma realidade. Você pode sentar. Quero falar algo com você antes da gente finalizar. Em 2015, uma turma, daqui de Santa Maria, fez o curso de oração. Se você sabe, que o nosso ministério tem um curso de oração em algumas cidades. E aí, quando a gente fez o curso de oração em Petrolina, em 2015, desde então eu fiquei muito desejosa de que a nossa igreja, a nossa cidade, pudesse sediar esse curso. E sabe, amados, olhando naturalmente,
parece algo impossível, né? Mas quantos sabem que para o nosso Deus não há nada impossível? Então, conversando com Magliana ontem, ela explicando como funciona o curso de oração, e essa chama reacendeu outra vez no meu coração. E sabe, amados, não é impossível. Não é impossível porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. E hoje, dia 27 de junho de 2025, nós começamos a gerar o curso de oração Verbo da Vida em Santa Maria da Boa Vista. Nós começamos a partir de hoje a gerar essa escola vindo para Santa Maria. E eu não sei você, mas se você pensa, né? Tá sonhando demais, não, amados. Nós nunca vamos surpreender o nosso Deus com um sonho grande demais. Então, se você crê, eu quero que você concorde comigo na oração que nós vamos fazer agora. Porque a fé é hoje. A fé é agora. Então, a gente já pode vislumbrar, né? Esse lugar aqui, eu creio que nós não estaremos mais aqui, né? Porque vai ser algo grandioso, amados. Onde pessoas serão atraídas para isso. Então, eu queria que você ficasse de pé só mais um minutinho para a gente orar. E vamos crer, porque vai acontecer, amém? Pai, nessa noite, como corpo, como igreja, Senhor, nós unimos a nossa fé em oração, crendo, Pai, que essa igreja vai sediar o curso de oração Verbo da Vida. Pai, nós geramos a partir de hoje esse curso chegando em Santa Maria da Boa Vista. Pai, nós cremos na provisão do alto, nós cremos que o Senhor é o Deus que pode fazer infinitamente mais. E nós cremos, Pai, que Tu és o Deus do impossível. Então, como igreja, como corpo, nós chamamos à existência o curso de oração Verbo da Vida em Santa Maria. E declaramos, é uma realidade. Vai acontecer. Declaramos todas as coisas cooperando para o nosso bem. Porque nós amamos o Senhor, Pai. E queremos ser conhecidos por uma igreja que ora. Assim como o Senhor falou ao irmão Reagan, a minha casa não será conhecida somente por uma igreja excelente, de uma boa música, mas como uma igreja de oração, como casa de oração, Pai. Então nós colocamos diante do Senhor e cremos, Pai, que no tempo oportuno vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Curso de oração, Verbo da Vida, em Santa Maria da Boa Vista, vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já chegou. Já é uma realidade. Amém, amados? Senta um pouquinho. Aleluia, Deus é bom. Hoje foi o nosso primeiro dia. Está só começando, amados. E eu creio que coisas maiores estão por vir. Amanhã pela manhã nós teremos culto. Maluta estará ministrando para nós. Ele já está em Santa Maria, mas aí ele decidiu ficar para descansar um pouco. Mas amanhã, 10 da manhã, nós temos um encontro marcado. E tem uma nota no meu coração interessante que Magliana falou sobre isso. 9h30. Magliana falou sobre isso, que é uma nota no meu coração sobre cura. Enquanto eu orava por essa conferência, certa noite eu tive um sonho, né? Que eu estava com uma dor no braço constante. E eu sonhei que Maluta orava por mim e a dor passava. E você acredita que a dor passou? Mesmo antes dele orar. Então, amados, eu percebi no meu espírito que o Senhor fará grandes coisas nesses dias. E muitas curas, milagres vão acontecer.
Então não importa o nome da enfermidade, tem que se dobrar o nome de Jesus. Então amanhã não falta, amados. Como Magliana falou, às vezes a gente coloca expectativa no ministro e está tudo bem, é lícito, mas nós entendemos também que não receberemos coisa alguma se do céu não vier. Amém? Então clama, ora, pede, bate, que você vai receber. Amém? Então fica de pé, fala com seu irmão. E amanhã, 9h30, vamos chegar meia hora antes. Você não falte. Amém? Tenham todos uma boa noite. Deixa fluir.